Já estou aqui. Ô, pastor, tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Maravilha. Obrigado, viu, pastor, por aceitar aí o nosso convite. É uma alegria muito grande ter o senhor aqui com a gente Grande e estou prazer. muito feliz com essa oportunidade. Grande prazer, alegria grande. Estamos aí fazendo live o dia inteiro. Tenho acompanhado. Gente do mundo todo me ligando. E fora as que eu faço aqui da minha igreja, do meu ministério. Então a gente não está parando, não. Imagina, não está fácil, não. E como é que está a igreja aí, pastor? Com essa situação toda, ou vocês já voltaram com alguns cultos presenciais, ou está só online? Como é que está a situação aí? Não, não, nós já voltamos com culto. Nós temos culto terça, quarta à tarde, segunda à noite, terça à noite, quarta à tarde, quinta, sábado à noite, domingo, 2 cultos. E a gente está tendo uma média de 60, 70, 100 pessoas cada um, dependendo do culto. Alguns menores, outros maiores, mas o povo ainda está com muito medo, porque eles estão. Muita gente acha que a igreja é mais perigosa do que o trabalho, do que o metrô, do que o ônibus, do que o hospital, do que o mercado, do que o hortifruti, porque eles vão a todo lugar. Mas Está tudo muita cheio, né? gente. Tem gente que não apareceu na igreja nenhuma vez ainda, inclusive líderes. Não aparece. Eu sou do grupo de risco. Mas eles estão indo trabalhar, eles estão indo pegando o metrô, estão fazendo as coisas, porque não tem como parar a vida. Eu sou a favor que você tenha um certo cuidado, não é? Temos que ter certo cuidado. Agora, sobretudo, o que tem que guardar, diz a Bíblia, é o coração. Né? E para o coração não tem vacina, a não ser a palavra e a presença de Deus. É a única vacina que cura, que alegra, que conforta, que anima, que encoraja o coração, é a presença de Deus. É verdade. E quero dar um bem-vindo a todos aí que estão chegando, muita gente entrando. Deus abençoe a todos vocês. Né? Só para dar uma palavrinha aqui inicial, o pastor Silmar estaria com a gente aqui o mês que vem, mês de junho. Né? Desde o ano passado, a gente já tinha marcado uma conferência para a família, mas, enfim, devido a toda essa situação, a Europa toda parada aqui, voos cancelados, enfim, a gente teve que desmarcar. Mas quando tudo isso passar, com certeza a gente vai recebê-lo aqui, que será uma alegria para nós, viu? Aí a gente remarca outra vez. A minha agenda foi toda cancelada, todo mundo cancelou tudo, porque não há voo. Por exemplo, o aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, não tem um voo. Não tem um voo, está tudo parado. Então, é uma coisa, mas qualquer hora eu chego aí na Irlanda, na Inglaterra, em Portugal, e vamos que vamos. E a Irlanda aqui parou geral também. E os voos, acho que a partir do início de julho, é que vai começar, né, devagarzinho, assim, vai voltar. Mas bagunçou tudo isso daí. E até em cima dessa situação, pastor, antes da gente entrar aqui no tema da live, que é família, relacionamentos, né? Fica uma pergunta que as pessoas, eu vejo todo mundo fazendo, né? Como agir diante da crise? Essa crise toda que o mundo está vivendo, né? As pessoas estão aí trancadas dentro de casa, um medo, um pânico. E o senhor colocou algo no Twitter aqui essa semana, eu achei muito interessante, eu até separei aqui para ler e queria que o senhor falasse alguma coisa em cima disso. O senhor disse assim: o momento pede calma, sabedoria e oração. Há muita dor legítima, mas também nervosismo, histeria e ataques desnecessários. O ser humano recebeu de Deus um poder extraordinário para recuperar-se. Diga não ao desespero. Então, eu acho que, diante das crises, calma, sabedoria e oração é fundamental para a gente vencer, né? Sem dúvida. A primeira coisa que a pessoa que me assiste aí, que nos assiste, tem que entender é que é impossível viver sem crise.
nós sempre vamos passar por crises. Todo o avivamento da história, ele vem depois de uma crise. É a crise que leva a gente para os fundamentos, para o alicerce. É a crise que nos leva a buscar a Deus, é a crise que nos leva à oração, é a crise que nos leva a rever a vida, é a crise que nos leva a buscar a família, é a crise que nos leva a ter valores, né? Eu costumo dizer o seguinte: procurando coisas. O importante era o shopping. E agora? O importante era comer fora. E agora? O importante era ter 12 vidros de perfume. Você não usa. Você está em casa agora, vai usar perfume para quê? Maquiagem para quê se você está usando máscara? Não adianta, né? Então, o que era importante não tem tanta importância assim. E nenhuma crise, nenhum temporal, nenhuma tempestade vai afundar o menor dos barcos, a não ser que entre dentro dele. A crise, ela tem que ficar lá fora. Ela não pode entrar dentro da gente. O medo tem que ficar lá fora. O medo, ele é bom, até certo ponto. É o medo de morrer afogado que não me faz nadar para longe, que não me faz enfrentar o mar. Mas quando o medo controla, quando a crise controla, quando a angústia controla, aí vem o problema. O problema não é passar pela crise. O problema é o que você faz com a crise. Agora é calma. Agora é rever a vida financeira. É não gastar demais. É fazer economia. É fazer aliança. Empregado diminui o salário. Patrão não manda o empregado embora. Casal conversa. Irmão perdoa. Agora é hora de colocar a vida em dia. Você não parava, agora tem que parar. Você não conversava com o filho, agora tem que conversar. Por quê? Cair na água não afoga ninguém. O que afoga é não sair da água. Exatamente. Não é? Então, nós Exatamente. caímos na crise. Isso não destrói ninguém. O que destrói Veio para todo mundo, né? é permanecer na crise. O que vai destruir é se você não sair da crise. Aí é que vai te destruir. É verdade. E não deixar com que o desespero tome conta, né? Porque muitas pessoas, meu Deus, ficaram assim, mas mata. Não é só uma gripezinha, a gente sabe que não é, mas Deus está no controle, a nossa vida está nas mãos de Deus, não é? Como fazer? Até um dia antes aqui, o senhor colocou também no Twitter, que tem tudo a ver aqui com o que a gente está falando. O senhor disse, foque nas circunstâncias positivas e felizes da sua vida. Pare de repetir que não pode, que tudo é difícil demais ou que não vai conseguir. A gente tem que fazer aquilo que a Bíblia diz, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tem muita coisa boa para a gente ver, para a gente focar. O Salmo 27, 13 e 14 diz assim, ó, eu creio que verei a bondade de Deus nessa terra. Eu creio. Espera, pois, pelo Senhor. Tenha bom ânimo. Fortifica o teu coração. Não é hora de colocar azedume no coração. Não é hora de ficar escutando a televisão dizer quantos tem morto, de ficar olhando imagem de cova aberta e de caixão. Não é hora disso. É hora. Eu estou em casa, eu estou ficando mais em casa. Não é? Eu sou do grupo de risco, estou indo para a igreja pela manhã, fico lá até 1h da manhã e não volto e estou participando apenas de 2 cultos fazendo as lives. Ora, o que eu estou fazendo? Eu estou ficando com a minha esposa, eu estou aproveitando o momento, né? Eu estou estudando, eu estou aproveitando, focando no que é bom. Agora tem gente, olha, morreu mais um, o outro morreu. Ai, meu Deus, olha o pensamento que Deus me deu. Cultivar a ansiedade é enfrentar dificuldades com a força do desespero
e não com o poder da esperança. Tem gente querendo resolver o problema com a força do desespero. Só pior. Desespero, pastor, desespero só produz mais desespero. Angústia só produz mais angústia. Pânico só produz mais pânico. Medo só produz mais medo. É a alegria que produz vitória. É a esperança que produz a saída. É o gozo que produz um espírito curado. O espírito abatido seca os ossos. O coração alegre a formoseia. A alegria do Senhor é a nossa força. Se nós não crermos nisso, meu Deus do céu, nós temos o quê? Tem gente aí morto ainda vivo. Aí não dá. Não dá. E eu vi o pastor Silas Malafaia, logo quando começou essa questão toda aí, né, até de proibição de culto, enfim, ele falou, agora é a hora de nós manifestarmos a nossa fé. Não é? A gente que conhece a Deus, nós temos a mente de Cristo. É hora de nós manifestarmos a nossa fé, de passar pela crise, de passar pelo medo, de passar por esse pânico todo, mas com a certeza no nosso coração, de que a vitória vai chegar, porque tudo passa nessa vida, né? Essa crise vai acabar e a vida vai continuar. O problema é que tem gente, pastor, que ele entende que Deus só é bom quando está fazendo coisa boa. Deus é bom até quando está tudo mal. Porque Deus não pode deixar de ser bom. Bondade faz parte da natureza de Deus. Ele não pode ser mau. Amor, Deus não pode não amar, porque ele é amor. Deus não pode ser injusto, porque ele é justiça. Deus não pode ser mau, porque ele é bom. E Deus é bom quando tudo vai bem, Deus é bom quando tudo vai mal. Deus está comigo quando eu estou no topo, Deus está comigo quando eu estou no fundo do poço. Ora, imagina, uma mulher chegou para mim e disse, pastor, eu não vejo luz no fim do túnel. Aí eu falei para ela, primeira coisa, eu sou um especialista em túnel. Eu já passei por tudo quanto é túnel que a senhora pode imaginar. Os mais compridos, os mais perigosos e os mais negros. E eu aprendi uma coisa. Todo túnel, por mais perigoso que seja, por mais negro que seja, por mais comprido que seja, se você continuar atravessando, ele acaba. Agora não pode sentar no meio do túnel, ficar, meu Deus, que tunaço, ai, que escuridão, como é que eu vou fazer? Jesus me livra, vai atravessando, um passo de cada vez, um dia de cada vez, o túnel vai acabar. Agora, outra coisa, verdade. Eu morava na Barra da Tijuca, lá tem um túnel. Um dia, eu fui passar nesse túnel e tinha faltado luz, estava tudo negro. Aí eu me lembrei da mulher. Eu não vejo luz no fim do túnel. Aí eu disse para mim mesmo, não tem problema, meu carro tem farol. Eu acendi o farol e atravessei. Ora, eu não preciso ver luz no fim do túnel. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Não importa o túnel, Jesus é minha luz. Ele ilumina os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés. Quer dizer o quê? Ainda que eu não enxergue, porque quando o salmista fala lâmpada para os meus pés, é que nesse tempo não tinha poste para iluminar a rua. Não tinha luz para iluminar o caminho. O que eles faziam? Eles amarravam a lâmpada nos pés, na perna embaixo. À medida que ele andava, a lâmpada amarrada no pé e iluminando o caminho para ele não pisar num buraco ou numa pedra. Então, a palavra, ela ilumina onde eu vou pisar, ela ilumina onde eu estou indo. Ainda que eu não veja nada, mas o meu caminho está iluminado, eu vou chegar do outro lado. Amém. Eu creio nisso também. E uma palavra que tem falado muito ao meu coração é quando Paulo disse assim, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Puxa, como isso tem
eu tenho refletido muito sobre isso, né? Paulo diz, eu aprendi, eu não sabia, mas eu aprendi, a vida me ensinou, tô com dinheiro ou sem dinheiro, com pandemia ou sem pandemia, dentro de casa ou fora de casa, né? A paz não sai aqui do meu coração, a paz continua viva no meu coração. Leandro, alegria é algo que se aprende. Eu aprendi a viver contente. Tem gente que aprende a viver triste. Eu aprendi a ter esperança. Tem gente que aprende a ter desespero. Eu aprendi a ter coragem. Tem gente que aprende a ter medo. Por exemplo, o meu avô, ele construiu a vida dele com quebrando pedra numa pedreira. No meu tempo de criança, não tinha diamante para cortar o paralelepípedo ou a lajota. O meu avô quebrava no cinzel, fazendo paralelepípedo um por um, fazendo lajota uma por uma. Leandro, meu avô, com aquela pedreira, ele comprou a fazenda dele, o gado, os caminhões, os carros. Ele deu casa para todos os filhos. Ele construiu a vida dele quebrando pedra. E, Leandro, eu nunca vi o meu avô dizer que a pedra era dura. Ele nunca disse, meu Deus, a pedra é dura. Ele ia batendo, ele ia batendo. E tem gente que a vida é dura. Que Deus te deu para construir sua vida. É isso aí. Se a pessoa ficar reclamando, a pedra não vai ficar mole. Pelo contrário, ela vai ficar mais dura. Porque você vai fazer menos força, você vai bater sem ânimo, sem coragem, e a coisa vai piorar. Então você não pode olhar para o problema. Você tem que olhar para. E se você deixar o problema vir, por exemplo, um dos meus pastores essa semana, ele falou uma coisa muito legal. Porque eu estou construindo a igreja aqui em São Paulo, e aí nós tivemos que fazer um buraco para fazer um muro de arrimo. E agora nós estamos tendo que encher o buraco. Aí eu fiz, aproveitando essa pandemia, que muita gente está à toa, eu convoquei os irmãos para carregar a terra. Né? Então, veja bem, o caminhão, ele chega e coloca o caminhão de terra. Em 2 minutos a terra está lá. Mas, Leandro, depois para colocar para dentro, carrinho por carrinho, a gente leva 3 horas. Né? Então, o melhor é não deixar o problema vir, porque depois você vai levar muito tempo para resolver. Porque problema Verdade. é como tanque de roupa. Se você não lavar hoje, amanhã tem mais. Só aumenta, né? Aumenta, aumenta. E Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Né? Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então Você é isso, pinta, gente. A olha, gente tem que olhar. Leandro, você pinta a tua vida com as cores que você tem por dentro. Você enxerga a vida do jeito que você é por dentro. Tudo agora que eu entrei para a igreja, O pastor deu uma travadinha aqui. porque a luz iluminou. Deu uma travada aqui. O senhor está me ouvindo, pastor? É a minha internet ou a tua que está travando? Provavelmente a minha. Deixa eu tentar aqui, peraí. Tá. Só um monte. Agora parece que voltou. Voltou? Bom, o pessoal aí que está chegando,
Estamos batendo um papo aqui com o pastor Silmar Coelho, né? E agora parece que ficou bom. Isso. Agora, isso, agora está ótimo. Maravilha. Só completa o raciocínio aí, o finalzinho que o senhor estava falando, que acabou pipocando tudo aqui. O que eu estou dizendo, a irmã disse assim, pastor, eu entrei para a igreja, aceitei Jesus, minha vida piorou. Eu falei, não, irmã, não piorou. É que antes a senhora estava nas trevas, não via a sujeira que a sua vida estava. Agora que a senhora tem a luz de Cristo, iluminou, a senhora está vendo como é que está a sua vida. Não é que piorou, é que agora a senhora enxerga. É verdade. Mas é isso aí. Pastor, vamos falar de família, de casamento também? Vamos lá. Né? Vamos embora. Eu queria que o senhor falasse assim um pouquinho, na sua opinião, na sua experiência, o senhor que é um dos grandes palestrantes aí nessa área, não é? O senhor já tem acompanhado milhares e milhares de casais. Na visão do senhor, quais os aspectos que mais atrapalham um relacionamento? Tem como o senhor colocar assim? É a área sexual? É o problema financeiro? É na área da comunicação? O que mais atrapalha os relacionamentos? São 6. O que mais atrapalha? Dinheiro. Esse é o que mais atrapalha. O que mais causa problema no casamento é dinheiro. Tem casais que é divórcio, ele comete adultério financeiro. Por quê? Ele não sabe o que ela gasta, ele tem conta que ela não sabe, ela tem dinheiro guardado que ele não sabe. E muitos problemas que surgem é dinheiro. Por exemplo, o casal tem uma vida sexual ruim, mas eles moram numa casa que tem um quarto só e os 2 filhos moram no quarto. Como é que vai ter vida sexual boa com os filhos dentro do quarto? Porque ele não tem dinheiro para pagar um aluguel melhor. Como é que faz sexo com as crianças olhando no escuro com os olhinhos que nem 2 jabuticabas? E a mulher não faz barulho, cai, não. E a cama quebrada. Não tem como a vida sexual ser boa. O marido, por exemplo, não quer que a mulher vá na igreja. Dinheiro. Dízimo para o pastor. Pastor é um mercenário. Você não vai dar meu dinheiro para a igreja. O pastor é rico, ele tem carro. Dinheiro. Né? Então, as aulas vão começar. Dinheiro. Preciso de uniforme. Dinheiro. As crianças têm que levar lanche. Dinheiro. Vamos no shopping. Dinheiro. Precisa de sapato. Dinheiro. Né? Eu quero ir no retiro espiritual. Dinheiro. Vou no culto. Dinheiro para gasolina. Dinheiro para oferta. Dinheiro para cantina. Tudo é dinheiro. Então, o primeiro, dinheiro. Segundo problema, comunicação. Tem casal que não se comunica. Tem filho perdido dentro de casa há 3 anos. Agora, com a epidemia, o pai achou. Agora, com a epidemia, o pai achou. Estava dentro, descobriu, só no né? celular. Ninguém. Comunicação. Marido quieto, marido grosso, marido que não diz eu te amo, não diz por favor, não diz obrigado. Mulher que conta os problemas para a família. Problema de comunicação, não sabe comunicar. Terceiro problema, sexo. Por quê? Tem gente que tem tabu. A Bíblia não fala de sexo? Fala. Deus criou sexo? Criou. Sexo é só para ter filho? Não. Se sexo fosse para filho, só para filho, você não teria prazer. Você seria como um cão que só tem sexo no cio. Ou como a hiena, que só tem sexo uma vez por ano e vive rindo, não sei de quê. Não é? Aí tem casal que... Ele não sabe o que a Bíblia fala sobre sexo. Não é? A Bíblia, ela fala sobre sexo. A mão esquerda do meu amado está debaixo da minha cabeça. Sua mão direita me acaricia. O que é isso? Sexo, prazer. Né? Quarto problema, filho.
filho. Tem gente que sabe criar cachorro e não sabe criar filho. O cachorro choraminga, ele sai 1h da manhã para passear com o cachorro. O filho choraminga, ele dá uma palmada. Ah, o meu filho está desviado. O meu filho não quer nada. Eu criei ele na igreja. Nunca fez culto doméstico. Nunca leu a Bíblia para ele dormir. Criou na igreja. Nunca orou na hora da comida. Criou na igreja. Criticava o pastor na frente dos filhos. Criou na igreja. Vivia brigando com o irmão e falando mal em casa. Criou na igreja. Deu iPad, deu iPhone, deu bicicleta, deu moto, e se a igreja cobra $200 para um retiro de adolescente, mete o pau na igreja, que a igreja é mercenária e está cobrando. E criou na igreja. Criou na igreja coisa nenhuma. Pai, presta atenção, pai que dorme domingo de manhã, enquanto o filho é pequeno, vai ficar acordado quando o filho for grande. Porque filho grande dá mais trabalho que filho pequeno. Você que não ensina agora, vai ver se consegue depois. Vai precisar milagre, vai precisar conversão, vai precisar ajuda. Quando você podia ter ensinado, cultuado a Deus junto, orado junto, e ele já seria crente. Então, quinto problema, responsabilidade. Marido tem responsabilidade, esposa tem responsabilidade, filho tem responsabilidade. Brincou? Guarda. Chegou da escola, coloca os cadernos no armário. Tirou o sapato, coloca ele no lugar. Tira o prato da mesa e leva para a cozinha. Não custa nada. Tem que ensinar. Marido que não cumpre responsabilidade é marido passivo. E todo marido passivo tem mulher nervosa. Porque ela, como ele é passivo, ela tem que fazer tudo que é dela e tudo que é dele. Ele não vai à escola, ela tem que ir. Ele não vai no banco, ela tem que ir. Ela faz tudo e tudo que é dela, não aguenta. Explode, vida sexual ruim, diálogo ruim, vida infernal. E por último, praticar. Tem muita gente me assistindo aí dizendo, eu sei disso tudo, mas não basta saber. Se não faz o que sabe, não adianta nada. A verdade, apesar de ser verdade, só funciona como verdade se você praticá-la. Se não praticar a verdade não funciona. É como o senhor diz, casamento não vem pronto, né? É uma construção diária, é dia a dia, é um ajudando o outro, é entendendo, nesse momento que as famílias estão dentro de casa, aí o pessoal recluso, é o marido ajudando a esposa ajudando o marido, né? Essa construção, se não tiver isso, não tem como o relacionamento durar. Por exemplo, agora, eu nunca faço compra, mas agora, como eu estou saindo para a igreja, para que eu vou forçar a minha esposa a sair de casa? Hoje ela falou, amor, precisa de batata, precisa de tomate, precisa de alface. Eu comprei. Precisa carne, eu compro. Precisa trazer isso, o ovo. Me custa, vai me quebrar a mão? Agora tem marido que não tira o prato da mesa, né? Ele não é capaz de segurar a mão da esposa e dizer obrigado por essa linda e boa mulher que tu me deste. Aí de noite ele quer uma amante maravilhosa, né? Não. Ele semeou o dia inteiro. Mágoa, briga, confusão, nervoso. Quando for deitar, ele vai colher. A mulher vira para o lado e dorme. Verdade. O senhor está me ouvindo bem? De vez em quando está dando umas travadas aí no do senhor? Eu estou ouvindo perfeitamente. Maravilha. E eu gosto quando o senhor fala assim, casamento é igual conta bancária. Para sacar tem que depositar. Explica esse negócio aí, pastor. Exato. Se você não deposita, você não saca. Quando eu trato bem,
o meu depósito cresce. Quando eu lembro da data de aniversário, meu depósito cresce. Quando eu dou um presentinho, o depósito cresce. Quando eu puxo a cadeira para ela sentar, eu deposito. Quando eu abro a porta do carro, deposito. O dia que eu dou uma aprontada, eu tenho depósito, dá para... Agora, se o cara só apronta, quando vai sacar, não tem saldo. Aí a coisa... E isso é uma via de mão dupla. A Janice deposita o tempo todo. Por exemplo, à tarde, lá pelas 3 horas, 4 horas, eu tomo café. Eu amo café. Ela vem com o café e, às vezes, ela faz um bolinho, traz um pedacinho de bolo, leva onde eu estou. É um depósito. De manhã, eu coloco o adoçante, ajuda a colocar a mesa do café enquanto ela serve. Deposito. Não é? São gentilezas. É uma troca, amor. Você não pode exigir felicidade se não está disposto a dar. O senhor acha que hoje os casais eles estão assim tendo muito problema na área emocional? O senhor sente isso, que está tendo assim muitas dificuldades, muita gente com depressão, com ansiedade, né? Eu acho que isso tem abalado muito. A gente vê crianças, né, sofrendo com depressão, tendo crises de ansiedade. Qual a razão que o senhor vê As isso? crianças que sofrem de depressão, de ansiedade, elas são frutos do ambiente que elas vivem. Né? É o reflexo. O pai estressado vai produzir estresse. Um pai angustiado, uma mãe angustiada vai produzir angústia. Uma pessoa em pânico deixa os filhos em pânico. Né? Agora, se você... Essa epidemia, ela está revelando ansiedade. Ela não está produzindo briga de casais. Ela está revelando. Tinha marido, tinha casal, que eles brigavam 2 horas quando o marido chegava em casa, de 8 às 10. Agora, como o marido está o dia inteiro em casa, eles brigam o dia inteiro. Então, ele está só produzindo. A crise, ela não produz, ela revela. Ela revela. Quem é ansioso vai ficar mais ansioso. Quem é angustiado vai ficar mais angustiado. Quem sofria de pânico vai ficar mais em pânico, porque ela está revelando e não produzindo. Né? A gente permite que essas coisas entrem na gente. Tem gente que é negativo o tempo todo. Tem gente que é triste o tempo todo. Tem gente que é azedo o tempo todo. Tem gente que é angustiado. Né? Tem gente que já liga. Ai, estou com falta de ar. Outro dia uma irmã ligou, estou com falta de ar. Falei, irmã, é gases. É gases. Não, calma. Né? A Bíblia diz, ó, em sossegar está a tua salvação. Sossega. Acalma o coração. Senão morre. É verdade. E tem um texto aqui em Provérbios 24:3, eu gosto muito, que diz: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Tem casa que tem oração, pastor, mas não tem sabedoria. Tem casa que tem dinheiro, mas não tem sabedoria para lidar com os problemas, para lidar com a dificuldade. A casa cai. Exato. Você veja bem, o grande problema de muito casal já começou quando era namorado. A Bíblia diz, não case com um homem iracundo. O cara que vive nervoso, brigando. Ele era nervoso quando namorava e ela casou. O que ela quer agora? A Bíblia diz, não case com a mulher rixosa. Onde é que você estava? Me dá o celular, me dá a senha. Com quem que você está falando? Por que você falou? Onde é que você está? Por que você chegou agora? Você tá... No namoro, ela era assim. E ele casou. A Bíblia diz, não case com quem não trabalha. Quem não trabalha não pode comer. Está na Bíblia.
E o cara estava desempregado há 4 anos e ela casou. Agora ela reclama que ele não trabalha. Mas ele já não trabalhava antes. A Bíblia diz, só case com um bom filho. Quem não grita com mãe, vai gritar com mulher. Quem não se dá com a irmã dele, não vai se dar com a esposa. Quem brigava antes, vai brigar depois. O casamento não muda nada. O casamento revela tudo. Ele não muda, ele revela. Aí, o noivo, eles não davam dízimo. E ela sabia que... E ela casou. Se o homem não é fiel a Deus, se o homem não tem comprometimento com a igreja, se ele não tem comprometimento com a palavra, não tem comprometimento com o evangelho, com o reino, o que essa mulher pode esperar? Ela ia namorar, ia na pizzaria, e ela que pagava a pizza. Isso aí não é namorado, minha filha. Isso aí é um traste. Sai fora! E o namoro, o noivado é exatamente para isso, é para ir observando essas características. Não é porque tem gente que já revela desde o namoro, do noivado, poxa, se eu estou vendo esses sinais, essas coisas, pula fora que é furada, porque depois a consequência vem e é grande, né? Você vê o seguinte, a vida ela te dá sinais. Se o teu carro não pega de manhã, é sinal que ele vai quebrar. Certo? Você dá uma chupeta, você empurra, ele anda, mas ele vai quebrar, ele está sinalizando. Se você está com febre, febre não é doença. Febre é sinal que você tem uma infecção. Dor não é doença. Dor é sinal que você tem uma doença. A dor é boa, ela é um aviso. Se não fosse a dor, você queimava a mão e não tirava do fogão. Não tirava da panela quente. Então, sinais. Se o camarada grita, está dizendo, não casa comigo. Se ela é ciumenta, ela está dizendo, não casa comigo. Se ele não quer nada com a igreja, está dizendo, não casa com ele. Mas o pessoal vê esse sinal, mas ele é bonito, ele é um pão, ele é um colírio. Vai mudar. É um colírio para os meus olhos. Travou aqui de novo. Obedeceu aos telegramas que diziam que havia iceberg, que era para ele ir para o sul. O Titanic recebeu 6 telegramas. E o capitão não obedeceu. Por isso ele afundou. Deus manda telegrama. Deus fala. A Bíblia diz, Abraão conheceu a Sara. Você não casa com quem não conhece. Você não tem sexo com quem não conhece. Tem que conhecer. Agora, hoje, casa não conhece o pai, depois os problemas vêm a reboque e pronto. Problema e mais problemas. Um outro aspecto que eu acho importante também nos relacionamentos é a questão do perdão. Porque nenhum relacionamento, eu vejo dessa forma, ele vai conseguir sobreviver por muito tempo. Nenhum casamento vai durar 10 anos, 20 anos, sem que haja esse perdão, né, pastor? Isso é muito importante. Antigamente, houve um filme muito famoso chamado Love Story. Esse filme tem uma frase que virou ícone. Amar é nunca ter que pedir perdão. Mentira. Perdi a conta das vezes que eu pedi perdão a Janice. Já perdi a conta. Por quê? Perdoar é dar a chance a você de ser alguém novo hoje que você não era ontem. Perdoar é agir como Deus.
é agir na natureza de Deus. O diabo é que não perdoa. Quem tem Deus sempre perdoa. Perdoar é você, não é? Entregar o coração ao outro em confiança. Quem não perdoa, toma o veneno esperando que o outro morra. Quem não perdoa, segura uma brasa viva na mão para jogar na cara de quem o magoou. E enquanto espera a oportunidade, ele está queimando a mão. Quem não perdoa, ele tem que cavar duas covas. Uma para quem ele não perdoa e outra para ele, que está morrendo aos poucos enquanto não perdoa. É verdade. Porque o outro merece. Foi. Eu perdoo o outro porque eu mereço. Deu uma travadinha aqui, agora voltou. Mas é isso, eu acho que o perdão é algo que a gente... E assim, não é uma... eu decidi perdoar. Não, a gente precisa perdoar. Não é? Perdão é uma atitude que a gente tem que ter com o nosso cônjuge, com os irmãos, com as pessoas. Né? A gente não pode deixar com que o rancor, a mágoa, o ódio tome conta do nosso coração, como o senhor falou no início. Né? Se a gente permitir com que o pânico, o medo, essas coisas tomem conta da gente, meu Deus do céu, a nossa vida vai se transformar no inferno, né? Exato. Quando você perdoa, você não liberta o outro, você liberta a si mesmo. Eu não sei se você assistiu o filme Ben-Hur. Assistiu? Não, não cheguei a ver. Mas eu conheço filme, eu sei mais ou menos da história. O Ben-Hur, ele tem um amigo chamado Messala. O Ben-Hur é judeu e o Messala é romano. Aí o Messala, por causa de um acidente, mata o pai do Ben-Hur, coloca a mãe e a irmã dele numa masmorra, elas ficam leprosas, e coloca o Ben-Hur numa galé romana para remar. O Ben-Hur, o sonho dele, ele vive para vingança. Eu vou me vingar. Messala acabou com a minha vida. Eu vou me vingar. Até que ele está remando numa guerra, o barco dele afunda e ele consegue se soltar. E ele salva o general romano. O general, por gratidão, adota Ben-Hur como filho. E ele então vira cidadão romano, volta para Jerusalém e o Messala não pode tocá-lo. E agora ele vai se vingar do Messala. Durante o filme, a Esther, a noiva do Ben-Hur, vai assistir o Sermão do Monte, quando Jesus está pregando. E ela volta para casa, encontra com Ben-Hur numa escadaria e diz assim: hoje eu ouvi um homem que é mais que um homem. E ele disse que nós temos que amar os nossos inimigos. E o Ben-Hur diz: amar Messala? Nunca, eu odeio. E aí ela diz: mas o homem disse que nós temos que perdoar. Eu não vou perdoá-lo. Eu vivo para vingança. O que me mantém vivo e o que me alimenta é a vingança. Enquanto não matar Messala, não terei paz. A Esther olha para o Ben-Hur com aquele olhar de apaixonada e ela diz assim: onde está o Juda Ben-Hur que eu amava? Ele não existe mais, porque tu, ao odiares Messala, tu te tornaste aquilo que tu odeias. Tu és Messala. Porque você, ao odiar o outro, você se torna o outro. Você acorda com ele, come com ele, vive com ele, dorme com ele. Você se torna o outro, porque o outro passa a te controlar, passa a viver em você. E você não é mais você. Você é Messala. E a pessoa carrega isso 24 horas por dia, né? Dorme com ele, pensa, vai tomar banho, é o tempo inteiro. Controlado pela vingança. E a Bíblia diz: minha vingança, eu vou retribuir.
Entrega. Olha, eu aprendi isso muito cedo. Não recebe nada se do céu não lhe for dado. Deus permitiu que essa pessoa fizesse isso comigo, então Deus tem um plano. Quando eu recebo isso como de Deus, aí eu digo, vamos supor que a pessoa chama Manuel. Eu falo assim, ó, Manuel, você está perdoado. Depois eu digo, Senhor, eu perdoei o Manuel. Depois eu digo, Satanás, Manuel está perdoado. E tu não vais usar o que ele me fez para me oprimir. Estou livre. Amém. Tirar esse peso, né? Acabou. Mas Pastor, para a bem. gente estar encerrando, eu queria que o senhor deixasse uma palavra aí para os casais, aquelas pessoas que talvez nesse momento estão passando por uma dificuldade, né? Estão pensando em se separar, em desistir. Queria que o senhor deixasse uma palavra aí de alento para essas pessoas, né? Um casal me disse assim, o marido falou assim, pastor, eu estou disposto a fazer qualquer coisa para salvar meu casamento. Aí eu disse para ele, então, faça. Porque a maioria, pastor Leandro, eles dizem que estão dispostos a fazer, mas não faz. Você está disposto? Então ora. Você está disposto? Então perdoa. Você está disposto? Então anda a segunda milha. Está disposto? Então se humilha. Porque no amor não há lugar para orgulho. Por exemplo, a Janice teve um AVC. Ficou 18 dias. Quando eu cheguei lá, ela começou a falar, mas a voz embolada, eu não consegui entender o que ela falava. Eu só consegui entender uma palavra. Ela disse amor. Quando ela disse amor, eu entendi tudo. O que ela estava dizendo? Se eu ficar torta, você ainda vai me amar? Se eu não puder andar, você ainda vai me amar? Se eu ficar feia, você ainda vai me amar? Se eu não puder fazer sexo ou serviço de casa, você ainda vai me amar? Se eu não puder falar, você ainda vai me amar? Lá no hospital, eu segurei a mão dela entre as minhas e eu disse, eu te recebo, na felicidade ou na desventura, enfermo ou com saúde, para te amar e querer até que a morte nos separe. Pastor, Deus curou a Janice. Ela não tem nenhuma sequela. Mas o meu amor ajudou. A minha atitude ajudou. Tem gente que está esperando o milagre de Deus. É a sua atitude que vai ajudar o milagre a acontecer. É o seu amor que vai fazer o milagre acontecer. É o seu perdão que vai fazer o milagre acontecer. É a sua humildade que vai fazer o milagre acontecer. É a tua obediência a Deus que vai fazer o milagre acontecer. Presta atenção, pastor. A lagarta não vira lagarta por causa de um milagre. Ela vira lagarta por causa do processo, de um processo. Ela não vira lagarta porque alguém ora por ela, ela vira borboleta. Ela vira borboleta por causa do processo. O casamento é bom, é no processo. É a viagem. É a viagem. É a alegria. É a alegria. É o carinho. É o perdão. É a gentileza. É a briga. É a reconciliação. É o feijão com arroz. É o bacalhau. Eu não vivo de bacalhau. Eu vivo de feijão com arroz. Eu não vivo de restaurante. Eu vivo do dia a dia. Eu não vivo de presente, porque eu não dou presente o ano todo. Passar a mão, é o riso, é a brincadeira, né? É o alisar, é a mão no cabelo, é a mão na poupança. É isso que vai. Você vai brincando e vai vivendo e vai resolvendo as dificuldades e vai vivendo junto, andando junto, amando junto, brincando junto, rindo junto,
chorando junto, até ficar um parecido com o outro. E na velhice alguém dizer, vocês parecem irmãos, porque a gente se encaixou tanto que fica um a cara do outro. Amém. Que bênção, pastor. Que palavra abençoada. Olha, eu sempre aprendo com o senhor, eu e a minha esposa, a gente já foi tremendamente abençoado com as suas ministrações. Quantas vezes o senhor ia lá na Assembleia de Deus do Bom Retiro, em São Paulo, a gente estava lá, porque a gente é de São Paulo, né? E a gente sempre ia lá, o pastor Silmar está lá, e a gente corria para lá. E quero mais uma vez agradecer o senhor, viu? E vamos deixar tudo isso aí passar, e logo, logo o senhor vai estar na Irlanda com a gente aqui, que vai ser uma bênção. Com o maior prazer. Deus te abençoe. Vamos orar, terminar orando? Vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um que nos assiste. O poder, a tua bênção, a tua paz, seja com eles, livrando do mal, alegrando a alma, trazendo esperança, trazendo prosperidade mesmo na hora da crise. Dá-nos um coração perdoador, um coração sensível, maleável. Dá-nos um coração, Senhor, que seja barro em tuas mãos, até que sejamos moldados à imagem de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande Deus prazer. abençoe todo mundo que acompanhou a gente aí. Obrigado. Eu vi que muita gente aí entrou. Se quiser conhecer um pouco melhor a nossa igreja, acompanhe as nossas redes sociais aí, Life and the Spirit Church. Aí você fica um pouquinho por dentro do trabalho que a gente desenvolve aqui na Irlanda. Ok? Pastorzão, Grande Deus abraço. abençoe. Até qualquer hora. Um abraço. Fica com Obrigado. Deus. Tchau, tchau. Gente, a gente vai encerrar essa live. Deu algumas travadinhas, né? Infelizmente não deu para pegar tudo ali que o pastor falou, mas eu acredito que deu para você absorver alguma coisa, deu para você aprender um pouco, e eu quero terminar aqui dizendo, não desiste, né? Não desiste da sua família, não desista da sua vida, não desista do seu relacionamento, não desista dos seus sonhos, porque Deus, ele realiza milagres, e Deus, ele vai mudar. O pastor Silmar, ele disse ali algo muito importante, a crise, ela revela coisas para nós. Então, aprenda com a crise que você vai vencer. Um abraço, Deus abençoe a todos, e acompanhe a gente aí, Life and the Spirit Church, ok? Para você conhecer um pouquinho melhor do nosso trabalho. Grande abraço.